Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver gado Senepol, uma raça resistente e que se destaca na produção de carne e leite, vem chamando a atenção de criadores no Brasil. A raça ela te conquista e além de bonita, é dócil e ela é rentável para o produtor. Uma iniciativa da Defensoria Pública do Espírito Santo prevê a doação de uma árvore em cada acordo firmado para ajudar no reflorestamento. Incentivar a promoção e a defesa dos direitos humanos. E o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito humano. E você vai ver também. O setor agropecuário deve bater recordes de produção e faturamento este ano. O Brasil possui o maior rebanho bovino do mundo. São mais de 210 milhões de animais no país. A raça Nelore representa 80% do nosso rebanho, mas outra vem se destacando na pecuária brasileira, o gado Senepol. Bonito, dócil e rentável. 3 bons motivos para apostar na criação do gado Senepol. A raça Senepol é uma raça taurina, né? É um gado bem adaptado, de pelo zero. É um gado de excelente heterose, principalmente quando a gente trabalha junto com o Nelore. Um gado extremamente precoce. Aqui na fazenda a gente consegue fazer o cruzamento e conseguimos desmama com animais de 10 arrobas a desmama, fêmeas ou machos, abate bem precoce, rendimento de carcaça, que é uma coisa que o frigorífico deseja muito, e principalmente o produtor que vende carne é desejável. Um rendimento de carcaça já conseguimos obter aqui na fazenda com 55%, 56%. O Senepol hoje, principalmente o nosso gado, ele é basicamente a pasto. A raça é resultado do cruzamento do gado N-Dama do Senegal com o Red Poll da Inglaterra. O Senepol surgiu na ilha de Saint Croix, no Caribe, que compõe o arquipélago das Ilhas Virgens. Uma ilha pequena, com apenas 45 quilômetros de extensão. A principal característica, a diferença de clima entre o leste, seco e quente, e o oeste, úmido e frio. Isso proporcionou ao Senepol maior resistência e adaptabilidade mundo afora. E por aqui não foi diferente. A raça vem ganhando espaço nos pastos brasileiros. No Espírito Santo, o município de Itapemirim é pioneiro na criação do Senepol em terras capixabas. Mas como o gado veio parar aqui? Veio parar através do Jonathan, né, que é o nosso proprietário. Esse espírito inovador e de buscar uma coisa nova e que dê resultado, em um dos leilões ele acabou conhecendo o Senepol, se apaixonou, se encantou pelo desempenho, e é uma coisa que se paga, né? É uma raça que ela, além de bonita, é dócil e ela é rentável para o produtor. Se a gente for olhar a questão do Senepol, você pode olhar o traseiro dele, é um traseiro bem uniforme, que tem muita carcaça. O dianteiro também é um dianteiro bem pesado, e nisso é bem desejável isso para frigorífico, principalmente quando a gente fala em exportação, né? Tem alguns países que eles desejam o dianteiro, então a gente consegue ter um ganho nisso. A gente vai fazer algumas avaliações, área de olho de lombo, através da ultrassonografia de carcaça do Senepol, é bem interessante, acima de 75%. Isso resume em precocidade, isso resume em animal que tem uma maior correlação de carne e ósseo. Quando você faz a desossa do animal, ele tem mais carne do que osso. Isso o frigorífico deseja. Quando o frigorífico gosta do seu rebanho, quando o frigorífico gosta do que você cria, ele vai te procurar, ele vai querer trabalhar com o seu animal, trabalhar com o seu rebanho, e isso podendo até ter alguma valorização à frente. Numa área de 240 alqueires, são criados 110 animais pura origem.
O responsável é o médico veterinário Miguel Tomás. O projeto é super interessante, né? A raça, ela te conquista. E, particularmente, eu como médico veterinário e conheci muito gado de corte durante a graduação, quando eu deparei com a raça e quando eu vi o produto da raça, quando a gente vai acompanhando a desmama dos bezerros, os animais que são levados ao abate, isso é fantástico. Isso prova, você sente prazer em acabar um animal, em vender um animal bem acabado, um animal precoce, que sabe que essa carne vai ser uma carne de qualidade, uma carne de extrema maciez para quem está consumindo e ser rentável. Eu acho que o negócio hoje, a fazenda tem que ser uma empresa rural, ela tem que ser rentável, ela tem que se pagar. Juntar as duas coisas, ela ter prazer e pagar as contas no final do mês. Além da criação de gado, a fazenda lucra com a venda de embriões de qualidade. Nosso trabalho de embrião é feito por uma empresa parceira da In Vitro, que hoje ela atua não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. O responsável, o médico veterinário, vem até a fazenda, faz a aspiração folicular das nossas doadoras e, através dessa aspiração, faz a fertilização in vitro no laboratório. Isso é todo acompanhamento, é feito por técnicos, junto da associação, buscando sempre os melhores cruzamentos para aquela raça, fazendo também alguns experimentos, né, que a gente tem que buscar isso, tentar melhorar. E essa produção, a gente produz animais, esses embriões, acabam sendo vitrificados, que é congelados no laboratório, a gente acaba tendo algum estoque deles e também faz a aspiração, a transferência, né, a fresco nas receptoras da fazenda. E por falar em qualidade, a busca pelo animal perfeito leva o criador a investir cada vez mais no melhoramento genético da raça. Um exemplo é esta vaca aqui, a Fogo 33, eleita uma das 3 melhores da raça Senepol do país. A Fogo 33 é uma verdadeira joia da propriedade. É assim que os melhores animais da raça são tratados. A qualidade é testada na maior prova de avaliação de fêmeas do mundo, os Safiras do Senepol. O Safiras, ele engloba entre reprodução, entre característica de raça, entre conversão alimentar, que é muito importante, um animal que come menos e que ganha mais. Então, todo ano existem 2 etapas dos Safiras. Os animais que a gente pode ver ao fundo são animais todos que passaram pelos Safiras e que tiveram alguma certificação. Tivemos alguns animais que foram campeões, estiveram no top 3. Isso é muito gratificante. Dentro das características avaliadas nos Safiras, a Fogo ela foi muito bem colocada na questão de avaliação de carcaça, né? Ela teve toda essa questão de marmoreio, a área de olho de lombo bem classificada, um animal precoce. Isso tudo são os quesitos que foram avaliados em que ela teve seu maior destaque. Ela foi classificada entre a 3ª campeã do grupo dela. Isso a gente está falando de 150, 200 animais que foram participantes do concurso e ela foi a 3ª melhor dentre elas. O Senepol hoje deixou de ser uma expectativa para se tornar uma realidade cada vez mais presente. Com certeza uma realidade que está crescendo e deixando cada vez mais de ser expectativa. Ainda tem alguns mitos sobre o Senepol, alguns receios, mas que quem conhece a raça, quem trabalha com ela, acaba deixando isso de lado e vendo que é muita vantagem em torno do Senepol. Quando o Jonathan chega, quando o pai dele chega na fazenda e vê um animal bem tratado, vê um animal bonito, vê um animal produzindo, isso é satisfação que eles têm e que passam pra gente isso. Você vai ver ainda nesta edição, um projeto desenvolvido pela Defensoria Pública ajuda no reflorestamento da bacia do Rio Doce, no noroeste capixaba. E a seguir, as notícias do campo desta semana. No Rio Grande do Sul, o excesso de chuva está atrasando o plantio do trigo. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo desta semana.
Os questionamentos ambientais em relação ao agronegócio brasileiro são fruto de uma guerra comercial. A avaliação é do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Numa entrevista online para 5 veículos de imprensa, incluindo a TV Cultura, ele defendeu a produção nacional. Nosso agronegócio é um dos segmentos, ou se não for o segmento, eu ouso até dizer isso, mais avançado tecnologicamente no nosso país. Nesse papel, o Brasil é um gigante tecnológico e temos uma capacidade de sermos muito mais agressivos no comércio internacional. Daí, obviamente, a questão das barreiras, sejam tarifárias, sejam comerciais, sejam até barreiras, digamos assim, ambientais, mas todas colocadas com um único objetivo, reduzir a capacidade e a penetração que o nosso agronegócio tem para competir com o que é produzido nos demais países. E daí, então, entra exatamente essa questão de taxar o nosso agronegócio como sendo prejudicial e danoso ao meio ambiente. Segundo Mourão, desde a criação da Embrapa em 1972, o país avançou em pesquisa e inovação, a ponto de hoje conseguir alimentar 1 bilhão de pessoas no mundo, usando entre 7% e 8% do território para plantação e criação de gado. A porcentagem citada pelo vice-presidente consta de um estudo da Embrapa Territorial e de um levantamento da NASA, a Agência Espacial Americana. O cálculo da Confederação Nacional da Agricultura considera uma ocupação entre 25% e 30% do território. Para Mourão, o Brasil precisa retomar o protagonismo do que chamou de narrativa a respeito da preservação ambiental. Ele também destacou a importância de medidas sanitárias, como a rastreabilidade dos rebanhos, principalmente o bovino. No ano passado, as exportações brasileiras de carne bovina bateram um recorde. Quase 2 milhões de toneladas foram vendidas, segundo a Associação de Frigoríficos, um aumento de 12% em relação a 2018. Os principais destinos foram China, Hong Kong, União Europeia e Egito. De acordo com o vice-presidente, só 2% da produção agropecuária brasileira vem do bioma amazônico, região alvo da atenção mundial. E a preocupação internacional tem motivo. As áreas de pasto na Amazônia cresceram 74% em 30 anos. Apontou um projeto baseado em dados de satélite que reúne universidades, organizações não governamentais, institutos nacionais e o Google. O que é que nós temos que fazer? É demonstrar ao mundo, em primeiro lugar, que os nossos produtores rurais estão comprometidos com a legislação ambiental, obedecem à nossa legislação ambiental, ou seja, quem tem terra no bioma Amazônia só pode produzir em 20% da sua terra. Os outros 80% têm que estar devidamente protegidos e preservados. E isso compete ao Estado, seja a União, sejam os estados e municípios, realizarem a fiscalização e impedir que essas irregularidades ocorram e nós demonstrarmos para o restante do mundo o nosso comprometimento. Ainda em relação à Amazônia, Mourão defendeu o projeto de regularização fundiária em discussão no Congresso. Ele lembrou que existem cerca de 500 mil famílias assentadas na região sem título de terra, o que estimula práticas ilegais. O vice-presidente acredita que legalizar a situação dessas pessoas poderá abrir caminho para uma produção sustentável. O desmatamento ilegal ocorre na Amazônia porque nós temos 50 milhões de hectares que são de terras disponíveis, e que estão, parcela delas, ocupadas, e que nós temos que dar título de propriedade para esse pessoal. E ao não ter título da terra, o que é que ocorre? Ela não tem condições de pedir um empréstimo no banco, ela não tem assistência técnica, então ela continua a trabalhar daquela forma mais primitiva possível, ou cortando madeira, ou botando abaixo a floresta para criar um pouco de gado, sem ter nenhuma capacidade tecnológica de, por exemplo, num pequeno reduto, ter um gado leiteiro, produzir leite, termos um sistema de cooperativa e que esse leite, então, abasteça a região e, como consequência, gere renda para esses pequenos proprietários. Então, a regularização fundiária, juntamente com o zoneamento econômico e ecológico, é das medidas prioritárias e fundamentais para que a gente enfrente a questão das ilegalidades dentro do bioma amazônico. A safra de milho aqui em Mato Grosso do Sul teve uma redução de 12% na área cultivada e deve colher 32% a menos do que 2019.
Segundo a Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a FAMASUL, o fator desta redução é climático, como a estiagem. Neste ano, serão 70 sacas por hectare. No ano passado, foram 90. Mas, em contrapartida, a cotação neste momento por saca é R$ 20 mais cara do que o registrado no mesmo período do ano passado. A safra de milho aqui em Mato Grosso do Sul ganha reforço na segunda quinzena de junho, mas 40% da produção já está comercializada. O setor agropecuário deve bater recordes de produção e faturamento este ano. A Confederação da Agricultura prevê que, em valor bruto, a produção deve gerar 728 bilhões de reais, aumento de 12% em relação ao ano passado. A estimativa é de que 60% das exportações brasileiras venham da agropecuária este ano. Já está praticamente encerrada a semeadura do trigo no Distrito Federal e nos estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Bahia. A área cultivada deve ficar próxima a 200 mil hectares. A atenção agora é para o controle de doenças e previsões climáticas. A estação seca na região centro-oeste vai até julho. A Secretaria de Agricultura de São Paulo prorrogou para 30 de julho os prazos para vacinação de bovinos e bubalinos contra a febre aftosa e de fêmeas contra a brucelose. Com isso, o prazo para a entrega dos comprovantes de vacinação foi estendido para 31 de julho. O rebanho ultrapassa 10 milhões de animais. No Rio Grande do Sul, o excesso de chuva que deve ocorrer até o próximo dia 13 está atrasando o plantio do trigo. Também estão previstas chuvas para Santa Catarina e áreas do Paraná. A massa de ar frio perdeu força e afastou a previsão de geada para este fim de semana no sul de Minas Gerais, região de Café. A China se prepara para a fase pós-Covid-19 e já faz planos para uma profunda reforma agrícola, o que pode afetar o agronegócio brasileiro. Estudo da Embrapa concluiu que o Brasil deve estar atento às medidas de incentivo ao desenvolvimento agrícola chinês e aos efeitos do cumprimento da primeira fase do novo acordo comercial Estados Unidos-China. O governo chinês quer acelerar a execução do plano de longo prazo para modernizar a agricultura. Entre medidas estão aumentar subsídios para incrementar a área cultivada de milho e a reativação da suinocultura, setor que ainda enfrenta fortes consequências pelo surto da peste suína africana. O estudo aponta que, apesar dos esforços, a China vai continuar dependendo de exportações de soja, milho e de proteínas, especialmente carnes bovina e suína. Você vai ver a seguir: um projeto prevê doação de uma árvore em cada acordo firmado na Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Nós voltamos já já. Uma iniciativa da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo tem ajudado no reflorestamento da Bacia do Rio Doce, no noroeste capixaba. Funciona assim: a cada acordo firmado pela Defensoria, as partes são convidadas a doarem uma árvore. Quando justiça e meio ambiente caminham lado a lado, o resultado é esse aí, o nascimento de uma nova vida. Colatina, noroeste do Espírito Santo. Aqui foi plantada a semente desta história, na Defensoria Pública da cidade. A Defensoria Pública ela tem a missão de incentivar a promoção e a defesa dos direitos humanos. E o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito humano. E as instituições públicas, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública têm esse papel muito importante. Daí surgiu a Solução Verde. Primeiro, pela análise de que um processo judicial ele gera um impacto socioambiental perceptível pela simples análise de um processo judicial, né, em comparação com um processo de solução extrajudicial. E depois do desejo de oferecer para a sociedade uma forma de solucionar conflito com um nível de impacto socioambiental reduzidíssimo. Daí a gente começou a explorar nas soluções extrajudiciais que são feitas na Defensoria Pública essa prática de convidar as pessoas a cada acordo plantar uma árvore. Foi assim que a Vectra conheceu o projeto. Eu me separei recentemente, né? Eu era casada há 7 anos e a gente tem uma filha.
Então a gente terminou tudo bem, tranquilo, sem confusão, sem briga, e a gente queria saber como é que funciona, os direitos dele, o meu direito, como é que funciona em questão da pensão alimentícia, de tudo, e a gente resolveu procurar a defensoria. E é novo, né? Eu fiquei olhando, assim, falou sobre a natureza, sobre plantar, né? Eu gostei, foi uma coisa muito importante, né? Porque a gente precisa de mais coisas assim, a gente precisa cuidar do nosso planeta, a gente precisa... O papel, né, com certeza é uma das coisas mais suja, mais prejudicial, então a gente precisa, se todo mundo fizesse a sua parte, a gente teria um planeta com certeza melhor, né? A reação é muito positiva, elas abraçam a prática Solução Verde e mesmo quando não contribuem, né, nos poucos casos que não contribuem, a gente consegue plantar uma sementinha na consciência das pessoas de que o planeta e o Rio Doce precisa delas e unidas. A prática Solução Verde ela mira plantar árvores na bacia do Rio Doce, e o povo colatinense ele tem essa vinculação muito grande com o Rio Doce, a adesão tem sido altíssima. Eu estimo em torno de 75% dos acordos que a gente faz na Defensoria Pública, as pessoas aceitam contribuir para a doação de uma árvore. As partes conseguem plantar uma árvore juntas por ocasião de um acordo feito aqui na Defensoria Pública, com a doação cada uma de R$ 8,00, que totaliza R$ 16,00 e se refere ao custo de confecção, de inserção no solo e de manutenção por até 2 anos dessa muda, que será plantada no Instituto Terra, na Fazenda Bulcão. Além de ajudar a natureza, a ideia reduz custos. Teve uma pesquisa do IPEA realizada em 2011, que se a gente atualizar os valores hoje, ela nos indica que um processo judicial custa em torno de R$ 6.700. Então, esse é o custo que um processo de solução extrajudicial de conflito deixa de impor para a sociedade. Um caso resolvido aqui na Defensoria Pública, sem ser levado para o Poder Judiciário, ele gera essa economia para o Estado, de cerca de R$ 6.700. Só que a gente está indo além. Além desse impacto reduzido, que já tem uma solução extrajudicial feita aqui na Defensoria, a gente está tentando plantar uma árvore a cada acordo desse. E é bom até falar que um estudo recente da ICMBio apontou que a cada real investido na natureza, voltam 7 para a economia. Então, além dessa economia de R$ 6.700, ao evitar a judicialização de um caso, a gente está realmente investindo na natureza e gerando um ativo financeiro para o Estado. O Instituto Terra, do consagrado fotógrafo Sebastião Salgado, em Aimorés, Minas Gerais, é o grande parceiro da Defensoria Pública. Eu fiquei assim muito satisfeita quando eu recebi o contato da Defensoria de Colatina, primeiro, pela iniciativa, pela criatividade, pela motivação e pela razão que está sendo feito isso. Então, assim, são tantos elementos que envolvem uma ação tão simples, né, como a defensoria, que às vezes ela não é nem muito bem entendida pela população. Qual o papel da defensoria, né? E ela tem um papel muito importante para a população. A população usa muito pouco, né, algo que está à disposição. Esta aqui é a primeira muda plantada do projeto. É um pé de araçaúna. Inicialmente, serão 400 mudas plantadas numa área de 3.600 metros quadrados aqui no Instituto Terra. Quando nós recebemos o primeiro casal, né, que veio fazer o plantio daquela muda simbólica, estavam as crianças aqui e eu perguntei, o que você achou, né, do seu pai fazer isso? Eu achei muito legal, né, a linguagem da criança. Você tem orgulho? Eu tenho muito orgulho do meu pai. Então, isso que a gente precisa trazer para as crianças. É esse exemplo, é esse o papel da família. Muda o sentimento, né? Eu fico arrepiada, eu fico emocionada. Então, assim, os pais ali estão ali ensinando a criança a cuidar, a preservar. Na hora que o defensor público ele está realizando o seu acordo e a pessoa aceita, isso é um exemplo para a família.
né? Um exemplo, primeiro, de você ter um casal que é no momento de um divórcio, de uma situação de uma separação, eles estão lá amigavelmente, né, pensando sempre também nas suas famílias. A família é indissolúvel, né, porque os casamentos podem terminar, mas a família está lá. Os pais estão ali junto com os seus filhos e dando exemplo para os seus filhos. E a criança olha e fala assim, mas é essa mudinha? Eu falo assim, pois é, essa sementinha, e a gente pega a semente para mostrar didaticamente, essa sementinha que está aqui na sua mão, ela vai virar essa árvore grande que está aqui, é mesmo? E a criança vai, plantou, olhou, sentiu, então ela se apropriou daquela árvore também. E eu espero que eles voltem daqui a alguns anos para poder ver o fruto do trabalho deles, né? O pensamento é compartilhado por quem já fez a sua parte. Não é à toa que tem até a própria conta, né? Eles nem têm acesso a essa conta. A gente deposita direto na conta, né? E depois a gente vai acompanhando o projeto, a gente vai ver a árvore crescendo, né? E é legal, porque, pensa, no fim, ao invés de ser uma situação triste, foi uma situação legal. Que através desse acordo, né, vai nascer uma planta, vai trazer uma melhora, né? Nós temos quase 2.000 nascentes já em processo de restauração, porque o processo da natureza leva tempo. E o que é bacana? Esse exemplo veio daqui, que quando nós começamos a restaurar aqui dentro da RPPN, um belo dia a Lélia passou em um determinado lugar e falou assim, ué, de onde é que vem essa água? E quando ela foi ver, uma das fontes de água tinha voltado. Então, é muito emocionante, eu fico sempre assim emocionada de saber. E os nossos parceiros, porque o nosso trabalho é com o pequeno produtor rural, é com quem quer fazer. Então, independe do tamanho, mas a gente tem um grande número de pequenos produtores. Então, é levar essa tecnologia, levar esse conhecimento, e para isso a gente também precisa de ajuda, né? A gente precisa do apoio de patrocinadores que vão nos auxiliar a levar tudo isso nessa grande área de restauração que é a Bacia do Rio Doce. Espero ver esse projeto espalhado pelo país todo. Seria muito bom para o sistema de justiça dar essa resposta para a sociedade, de que ele está preocupado não só em resolver os conflitos que surgem na sociedade, mas que ele também está preocupado em reduzir o impacto socioambiental da sua própria atividade. As custas que, por exemplo, o judiciário recebe das pessoas que litigam, elas servem para indenizar só o judiciário pela atividade que ele exerce. Mas e o impacto que essa atividade judicial gera no meio ambiente? Como que esse impacto ele pode ser reduzido? Através de atitudes simples, como essa do projeto Solução Verde, que depende única e exclusivamente de uma abordagem das pessoas em composição, a fim de convidá-las a diminuir o impacto da solução e do conflito por elas produzido, através da doação de uma árvore. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.